Havendo número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador doutor Ivanir de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 125ª sessão ordinária, em 12 de novembro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, segundo vice-presidente, Paulo Pinheiro e Chiquinho Brazão, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Morim, Eliomar Coelho, Dr. Gilberto, Andréia Gouveia Vieira, Leonel Brizola Neto, Ivanir de Mello, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Elton Babu, Jorge Felipe, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Messina, Chiquinho Brazão, Alfredo Sirquis, Clarissa Garotinho, Dr. Jorge Manaia, Cristiano Girão, Aspásia Camargo, Marcelo Piuí, João Mendes de Jesus, Carlos Caiado, Jorge Pereira, Tio Carlos, Raimon, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Tânia Bastos e Eider Dantas. 28. Assume a presidência o senhor vereador Paulo Pinheiro e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Paulo Messina, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h10. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a todos os presentes. Serei bem breve, senhor presidente. Eu gostaria apenas de registrar hoje mais um acerto, na minha opinião, na minha ótica, da Secretaria Municipal de Educação, que está lançando hoje o boletim online. Isso é muito importante, acho que é um grande avanço, inclusive hoje está sendo adotado para os estudantes do 5º ao 9º ano, mas o ano que vem estará sendo colocado para todas as crianças do ensino fundamental, isso quer dizer, do 1º ao 9º ano. Acho isso muito importante, senhor presidente, porque é a forma em que os pais têm de se tornar mais presente na educação de seus filhos. De forma objetiva, muitas vezes o pai desconhece, às vezes a criança, às vezes o jovem, nem vai à aula e o pai nem sabe disso. Então, não só as notas, como também a frequência, poderão ser vistas online, isso quer dizer pelo computador. Isso é um grande avanço, isso registra a boa intenção que a secretária Cláudia Costin está tendo em colocar praticamente todos os movimentos hoje da secretaria, a parte tecnológica também, à disposição de nós, pais e educadores. Então, eu não poderia deixar de registrar, porque acredito que esse sistema criará uma maior integração entre os pais e professores. Tá bom? Queria parabenizar e, por isso, fiz questão de fazer esse pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. A vereadora quer falar. Vereadora, a palavra está franqueada. Com a palavra franqueada para fazer uso da mesma, vereadora Andréia Gouveia Vieira, dispõe de 20 minutos. Obrigada, presidente. Gostaria de aproveitar esse tempo importante aqui do nosso plenário para ler uma carta que foi enviada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no dia 5 de novembro de 2009. Prezado prefeito,
o IAB-RJ vem externar a perplexidade e indignação com que acompanhou a recém-aprovada iniciativa do Legislativo Municipal, consubstanciada em projeto de lei complementar número 33/2009, que institui o PEU dos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e parte dos bairros de Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca e Jacarepaguá, conhecido como PEU Vargens, cuja tramitação e aprovação aconteceu de forma assodada, sem a observância dos ritos processuais e fundamentações técnicas necessárias a matérias desta natureza, a saber, de alteração de parâmetros de uso e ocupação do solo urbano e aplicação de instrumento urbanístico. Trata-se de proposta eivada de casuísmos, em desconcerto com os princípios das leis maiores da cidade, em especial os preceitos do desenvolvimento urbano equilibrado e responsável. Ademais, atropela o curso oportuno das discussões pertinentes ao novo plano diretor da cidade e confronta diretamente as tendências diagnosticadas e elencadas na proposição do macrozoneamento urbano. Nada justifica que matéria de tão grande interesse para a cidade seja proposta sem qualquer respaldo técnico e sem as devidas audiências aos órgãos colegiados, como previsto na Lei Orgânica Municipal. Por fim, não bastasse esse desande político-administrativo, são descabidas as propostas encontradas no PLC aprovado na Câmara Municipal quanto ao acréscimo descomunal dos índices de aproveitamento do terreno, IAT, a diminuição aleatória das taxas de permeabilidade, o aumento indevido das taxas de ocupação dos terrenos, o acréscimo despropositado dos gabaritos de altura, a diminuição comprometedora do tamanho dos lotes. Todas essas propostas resultando em aumento das densidades de ocupação, parâmetro diretamente proporcional à capacidade de desenvolvimento sustentável das regiões face aos investimentos públicos proporcionais inerentes ao crescimento urbano. Ao apresentar nosso respeito e confiança no trabalho desta Prefeitura, tanto quanto ao compromisso social assumido pela sua gestão com os preceitos da democracia associados aos princípios da sustentabilidade urbana, ensejamos tão somente o veto total do referido PLC, seja pela inconveniência de sua proposta, seja pelo comprometimento de seu processo de aprovação, estando certo, senhor prefeito, que tal decisão será respaldada pela sociedade civil atenta e responsável. Atenciosamente, a arquiteta Deise Barbosa de Araújo Góes, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Não tendo a oradora usada todo o tempo, a palavra continua franqueada. Para fazer uso da mesma, nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe ainda de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, eu vou aproveitar esse horário que ainda está vago para, em primeiro lugar, me associar a tudo aquilo que foi lido há pouco aqui pela vereadora Andréa Gouveia Vieira e lembrar a vereadora que nós hoje já tentamos um contato lá com o Ministério Público para ver se temos alguma informação a respeito da representação que entregamos lá aos 7 vereadores que votaram contrário nessa proposta, para ver se há algum resultado do encaminhamento daquela representação que foi entregue na semana passada. Acho que é preciso realmente rediscutir nesta casa algumas coisas. Da mesma maneira que queria fazer referência a um projeto que a vereadora Andréa Gouveia Vieira está apresentando, que entramos com coautores e outros vereadores, que é a discussão que essa casa tem feito, a respeito
Queria saudar o nobre vereador Roberto Monteiro, meu colega vascaíno, que está muito feliz, né? Vou aproveitar hoje ele feliz, se ele vota alguma coisa comigo hoje aqui. Lembrar, retornando ao que dizia anteriormente, do projeto, o projeto está sendo apresentado hoje aqui na casa, que é a discussão sobre determinados encaminhamentos de votações aqui na casa. O que aconteceu com o projeto do PEU, acho que a grande reclamação que todos nós temos, nós que fomos contrários ao andamento dessa votação, é exatamente a renúncia que a casa faz à discussão, que é um dos pontos principais que nós temos que fazer aqui no plenário. Esse projeto provavelmente até teria o voto de alguns daqueles que apresentaram a representação. Poderia até ter o voto, mas é preciso entender que tamanha responsabilidade de determinados tipos de projetos são necessários, é necessário que tenhamos um pouco mais de tranquilidade e que sigamos mais os ritos, a liturgia do cargo que nós exercemos. Nós estamos esquecendo um pouquinho a liturgia do cargo. E é o caso do projeto de lei que está sendo apresentado, que é a questão da votação das áreas de especial interesse social. É um projeto perfeito, né? Não há nenhuma dúvida da legalidade, está lá instituído no plano diretor a possibilidade de transformar determinadas áreas em áreas de especial interesse social. Acontece que é preciso que se discuta um pouquinho. E eu vou me ater vou me transformar um pouco mais na minha profissão de médico e vou me ater a uma discussão epidemiológica desse assunto. O que significa? Fizemos um levantamento aqui na casa dos pedidos e aprovações dos projetos chamados de áreas de especial interesse social. Desde 1996, a gente assistia a 2 pedidos por ano. Em 2007, 3 pedidos. Em 2008, 6 pedidos. Alguns votados não. De repente, como se fosse uma doença, como se fosse uma epidemia do vírus H1N1, de repente, no ano de 2009, 45 pedidos, projetos de transformação de áreas de especial interesse social. Alguma coisa nós temos que ver, porque nós vamos aprovar ou aprovamos esses projetos todos. Será que ninguém tinha visto até agora? Os nobres vereadores das outras legislaturas não descobriram que existem 45 áreas de especial interesse social? Só agora que aconteceu isso? Então, não é que nós temos nada, não há nenhuma posição contrária aos vereadores que fizeram os pedidos, não é isso. Mas é que nós queremos discutir isso melhor. Nós não podemos votar como é feito aqui. Os senhores que aprovam a presença da Constituição, aprovado. Esse tipo de aprovação para um projeto que se transformará num aumento de gastos de políticas públicas, porque a área de especial interesse dará a obrigatoriedade do governo investir mais em políticas públicas. Vai dar a titularidade também do local. Então é preciso que nós aqui na casa possamos entender um pouco mais isso, possamos ter um pouco mais de cuidado. E o que nós pensamos nesse projeto que está sendo apresentado é exatamente mudar a característica da votação, para que ele não tenha mais aprovação automática como é feita, mas sim passe por uma votação qualificada. A tentativa é exatamente mexer na lei orgânica e fazer com que esta votação seja feita através de um quórum qualificado. E não somente os senhores que aprovam permanência como estão, aprovado. Porque isso, para um projeto desta importância e que traz junto de si uma série de demandas para o poder público, é preciso que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade e possamos estudar um pouco melhor esse tipo de aprovação que estamos dando aqui na casa. Então, queria lembrar isso. Houve realmente na casa, se fôssemos estudar epidemiologicamente isso, houve uma febre, houve uma epidemia de uma doença chamada necessidade de levar a algumas comunidades o real interesse da sociedade. Eu acho que as comunidades provavelmente são comunidades que necessitem disso, já necessitavam antes.
de agora ter havido este interesse constante aqui na casa, mas é preciso que nós possamos estudar cada um dos projetos para sabermos se realmente esse interesse social pode ser liberado imediatamente ou se teremos que estudar um pouco mais esses projetos. E, finalmente, senhor presidente, queria falar a respeito dos pedidos que fizemos aqui do requerimento de informações a respeito das organizações sociais. Lamentavelmente, ontem cobramos novamente a resposta ao requerimento de informações a respeito da empresa, da pessoa jurídica que foi aprovada como OS na área da saúde, em Santa Cruz. A chamada SPDM, Sociedade para Desenvolvimento da Medicina, que é de São Paulo, que, segundo nós, já apresentamos, já até falamos aqui em sessões anteriores, apresenta uma série, uma enorme demanda, uma enorme pendência judicial. São milhões e milhões de dívidas com o erário público em São Paulo. E esta empresa acabou, no Diário Oficial do dia 10, mostra o primeiro contrato de gestão assinado entre a Secretaria de Saúde e a empresa SPDM. Sabemos que é um risco que está acontecendo, pedimos a documentação à Secretaria da Casa Civil, que ainda não nos respondeu a esse requerimento de informações. Estamos aguardando para saber como é que nós vamos nos portar, já que em outra área, como na área de esporte e lazer, a instituição habilitada já não foi mais habilitada. A SEACA, né? A informação que eu recebi ontem é que ela não mais está habilitada para prestar o atendimento na área de esporte e lazer. Então, a mesma coisa, nós estamos preocupados com as instituições que estão sendo aprovadas na área da saúde e era muito importante que nós pudéssemos ter esta resposta do governo. E outro fato, a lei aqui aprovada, e isso nós iremos cobrar aqui rapidamente, a lei aqui aprovada diz que, uma vez assinado o contrato, em 60 dias, a instituição transformada em OS que assina o contrato precisa mandar publicizar, 90 dias, precisa publicizar quais são as metodologias usadas, a quem elas estão contratando. Nós precisamos saber quem serão as pessoas contratadas por essa instituição lá na Zona Oeste. Desculpe, derrubei o 2 aqui. Vou dar uma parte, só não posso usar o microfone 2, para a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Liberar o microfone aqui. Liberar o microfone aqui da vereadora. Presidente, é que a nossa futura governadora vai falar aqui. Sobre essa questão das OS, das organizações sociais, especificamente sobre essa organização, essa ONG SEACA Vila. Eu me assustei quando eu vi o nome dessa ONG qualificada para a área de esporte. Por quê? Não conheço, não sei quem são, mas eu tinha lido um relatório do Tribunal de Contas do município que fez uma auditoria no programa MEL, em 2008, que foi administrado, gerido por essa ONG. E me assustou. Eu tinha lido, tinha ficado muito impressionada com o resultado da auditoria, e quando vejo essa ONG qualificada, eu até me manifestei em algumas ocasiões, estranhando, porque não via ali a capacidade de gestão que é exigida de uma OS. Bem, fui procurada há uns 10 dias por essa ONG, pela direção da ONG, que é uma senhora do Morro dos Macacos, uma senhora que é uma gracinha de pessoa, que há 30 anos atrás abriu uma creche, que está lá até hoje, e que foi crescendo ali com um trabalho dentro do Morro dos Macacos, desenvolve ali na comunidade um trabalho fantástico, focado nas pessoas da comunidade, tem um centro comunitário, foi crescendo lá nos trabalhos dela, começou a ter até a receber doações e ajudas de fora, de até organismos internacionais.
E eu, então, ela veio com o filho, e eu sentei com eles e expliquei por que eu tinha me manifestado. Eles estavam muito chocados por conta das referências que tinham sido feitas à ONG. E eu expliquei com a maior transparência, com a maior tranquilidade, o porquê que eu achava que eles não tinham condições de se qualificarem como OS. E um pouco discutir com eles a auditoria que o Tribunal de Contas tinha feito. E aí, vereador, presidente, meus colegas, eu vou dizer uma coisa para vocês. O crime que se cometeu nessa cidade, nesses anos passados, com relação ao uso de ONGs para apadrinhamento político, para contratação de indicações políticas, é uma coisa inacreditável, inacreditável. O depoimento, né? O depoimento, as coisas que você começa a ouvir de como é que era administrado esse tipo de programa, né? Quer dizer, essa ONG que faz um trabalho muito bonitinho lá, bacana, lá para o Morro dos Macacos, na verdade, ela virou uma simples assinadora de carteira de trabalho para 350 núcleos Rio de Janeiro afora, onde eles nem conheciam e não tinham a autonomia nem para contratar, nem para demitir. Chegavam lá os nomes de quem ia trabalhar nos núcleos e o que eles faziam era assinar as carteiras. E estão com ações, várias ações trabalhistas, de pessoas que ou saíram bem ou mal, enfim, mas que foram para a justiça enfim. Então, por quê? Mas por que vocês aceitam isso? Por que vocês aceitaram essas coisas? Porque isso vai cair em cima de vocês são responsáveis. E tem sempre aquela história, né? A taxa de administração daquele volume imenso de recursos que estavam alocados ali àquela ONG, só a taxa de administração era suficiente para eles fazerem aquilo que era o foco deles, que era o trabalho bonito, bacana, bem feito no Morro dos Macacos, não é? Então, OS não é isso. Organização social tem outra lógica. Não é nada disso. Não pode ser isso. Então, esse eu acho que é um exemplo, que eu acho até que essa ONG, SEACA Vila, ela pode se reformular, ela pode se capacitar, ela pode se preparar até para vir ser uma OS. Mas elas precisam de exigir, e nós precisamos de ver os editais, elas precisam de exigir a autonomia para contratar e para demitir. Obrigada pela parte, obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Então, encerrando aqui a nossa participação, esperar e aguardar que a resposta da Secretaria da Casa Civil sobre os documentos da OS SPDM sejam encaminhados para nós o mais rápido possível. Esse é o pedido que nós vamos fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2009, em cumprimento ao disposto do artigo 30, inciso 7, do Regimento Interno. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Fausto Alves. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada em definitivo do projeto de lei número 183 de 2009, de minha autoria, que dá o nome de Viaduto Altivo Carissime Pampiro Leon Denis, da Zona Norte, ao novo viaduto inonimado de Viaduto Novo de Bento Ribeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de número 492, de autoria do senhor vereador Renato Moura, que requer à mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Lafayette Coelho Varges Limpe, o conhecido tecladista Lafayette, do Lafayette e seu conjunto. Em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Stepan, tem um requerimento de minha autoria. É para Vossa Excelência submeter à votação, por favor? Requerimento número 493 de 2009. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Dr. Cláudio Soares Lopes, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Jorge Felipe. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais matéria para o prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que encontram-se à disposição para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei, de lei complementar 2A de 2009, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a alienação de imóveis do patrimônio municipal e define parâmetros urbanísticos. E projeto de resolução número 25A de 2009, de autoria da Comissão Especial, instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno e da Comissão de Justiça, que altera a resolução 1052 de 2006, referente à tramitação do projeto de revisão do Plano Diretor, visando permitir a apresentação de novas emendas e sugestões e dar outras providências. Caso não sofra emenda de redação, serão consideradas aprovadas e irão, respectivamente, ao autógrafo e à promulgação, nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, passa a matéria da ordem do dia. Eleição de membro para compor a Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão da eleição da comissão. Proposto o adiamento por uma sessão da votação da eleição do membro para compor a Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, eleição de membro para compor a Comissão Permanente de Direitos dos Animais. Presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão da matéria. Proposto o adiamento também por uma sessão da votação da escolha do membro para compor a Comissão Permanente do Direito dos Animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 17, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que concede folga à servidora lactante doadora de leite materno a banco de leite materno de hospitais públicos e privados no município do Rio de Janeiro. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem pela manutenção do veto, votarão sim. Os que forem pela rejeição do veto, votarão não. Tem que ser em cargo comissionado? Pela lei orgânica? Aqui passaria para dois. Quando não se usa esse 5, pode pegar se da própria casa. Não. A gente elimina isso também? Elimina também. Não. 5 vamos manter. Na Comissão de Finanças e Justiça. Nas outras...
Como voto, senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, André Gouveia, Spásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Raymond, Rosa Fernandes, S. Ferraz e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação, hein? Não, o republicano fazer a falha e submeter. Está encerrada a votação. Votaram sim. Votaram sim 8 senhores vereadores, não 10 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, reabertura da discussão para a redação final em discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, propondo a reabertura da discussão para a redação final do projeto de lei 167/2009, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro e institui o calendário de eventos e datas comemorativas da cidade do Rio de Janeiro, de autoria dos senhores vereadores Rogério Bittar, Adilson Pires, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Ivanir de Melo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stepane Cecen e Tereza Berg, com a apresentação de emendas de número 11 a 24. A presidência submete à discussão o parecer pela reabertura da discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer pela reabertura. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão a matéria. Para encaminhar, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar o nobre vereador Rogério Bittar. Senhor presidente, se trata mais uma vez do projeto de consolidação das leis relacionadas a datas comemorativas, que consolida nesse sentido para melhorar o projeto a Comissão de Constituição e Justiça, e aqui eu quero parabenizar a Jaqueline e toda a equipe da Comissão de Constituição e Justiça, que fizeram um brilhante trabalho, se debruçaram nesse projeto para ajustar e melhorar algumas pendências que ficaram nele, propondo essa reabertura. Então, peço que seja votado todas as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, que sejam votadas em bloco. Proposto que sejam votadas em bloco as emendas de 11 a 24. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação as emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o bloco de emendas. Em votação o projeto assim emendado. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão. Projeto de lei número 322 de 2009,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2010-2013. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A matéria voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão. Projeto de Lei número 388/2009, de autoria do Poder Executivo, que estima receita e fixa despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a matéria voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de Lei número 117, de 1999, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que cria o Conselho Municipal de Comunicação e dá outras providências. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 5 sessões. Proposto o adiamento da presente matéria por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2009, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe sobre as zonas de amortecimento para a unidade de conservação e demais áreas protegidas localizadas no município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrário, não. Em votação. Convocar a reunião. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, não, eu esperei, estou esperando. Não é desde agora não, desde a outra votação também fiquei aguardando. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei número 1454-A de 2003, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que considera de utilidade pública a organização Hélio Alonso de Educação e Cultura. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de Lei número 946 de 2006, de autoria do Poder Executivo,
que altera a redação do artigo 20 da Lei 691 de 1984, Código Tributário Municipal. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os contrários, não. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Lilian Sá, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berg e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Refazendo a fala, 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, vai a autógrafo. A presidência retorna ao veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 17 de 2009, de autoria do senhor vereador Fausto Alves, que concede folga à servidora lactante doadora de leite materno a bancos de leite materno de hospitais públicos e privados no município do Rio de Janeiro. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto, votarão sim. Os que forem contrários ao veto, votarão não. A presidência procederá à segunda chamada. Alfredo Serquis,
André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Elton Babu, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim, está encerrada a votação. Votaram sim 6 senhores vereadores, não 20 senhores vereadores. O veto está mantido. Passa-se a matéria seguinte. Retornamos agora ao projeto do vereador Eleomar Coelho. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 1117 de 1999, de autoria do senhor vereador Adilson... Não, refazendo a fala. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de lei complementar número 8 de 2009, de autoria do senhor vereador Eleomar Coelho, que dispõe sobre as zonas de amortecimento para as unidades de conservação e demais áreas protegidas localizadas no município do Rio de Janeiro. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários, não. Como voto, senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Ivani de Melo, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tio Carlos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.